Bom, pessoal, bom dia. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite. E é muito legal suceder o Denis, porque eu tenho uma frase que eu acho que define bem o que ele falou. No Brasil, a gente pode morrer de infarto, mas de tédio, nunca. E é mais ou menos isso que, de uma forma um pouco mais sintética, o que ele disse, né? E o que eu vou discutir aqui com vocês? Uma ideia que pode ser meio esquisita, mas que eu gostaria de compartilhar com vocês. O homem como ponto central da questão ambiental. Se a gente for olhar, eu vou pegar um exemplo. Vamos pensar o Rodoanel. Nós estamos fazendo uma enorme avenida que circunda, uma estrada que circunda São Paulo, e para isso a gente teve que fazer estudos de impacto ambiental vários, para não impactar fauna e flora. E para fazer uma avenida por uma região residencial? E para o CET colocar uns cones na rua e desviar, capilarizar o tráfego? Qual o estudo de impacto ambiental que é necessário para ver? Será que esse sentimento de culpa que a gente tem por contaminar o meio ambiente nos exclui de pensarmos sermos vítimas? Essa é uma questão que eu acho que pelo qual a gente devia refletir um pouco sobre essa forma de ser. Vamos pensar como médico. Por incrível que pareça, eu sou médico. Ontem eu perdi um jantar do TED porque eu estava vendo um transplante de pulmão lá no INCOR. Né? Mas eu tenho essa vida de pesquisador em meio ambiente. Mas vamos pensar que o planeta é um indivíduo. Cada país é um órgão. E nós somos os bilhões de células que constituímos esse órgão. Vamos descrever a doença planetária. Vamos pegar um paciente com febre. Não está esquentando? Com uma dependência química de uma droga chamada petróleo. Uma obstrução arterial difusa, porque tem os congestionamentos das nossas artérias estão obstruindo o fluxo. Uma obstrução de vias aéreas, pela qualidade do ar, que é ruim. Diabetes, porque eu não uso energia eficientemente. Insuficiência renal, porque eu não consigo colocar para fora os meus dejetos. Alguns tremores de terra, uma certa flatulência externada sob a forma de tornados e tufões, uma certa impotência, né, vamos admitir, entre quatro paredes, porque a gente não consegue tomar uma atitude necessária para isso, e uma disfunção cognitiva, né, como se fosse um Alzheimer precoce, porque os neurônios dirigentes acham que o planeta não vai esquentar mais do que alguns centésimos de grau até as próximas eleições. Esse é o quadro clínico do paciente. E se o organismo está doente, as células estão doentes. Na cidade de São Paulo, morrem 4.000 pessoas a mais por ano devido à poluição do ar. Por AIDS, é um pouquinho menos de 1.000. Tuberculose, 500. Por que a gente não considera a poluição como um problema de saúde? Quem legisla sobre o meio ambiente é o Ministério do Meio Ambiente, que nada entende de saúde, e, por sua vez, a saúde não entende o meio ambiente como sendo parte dela. E, nesse momento, a gente está fora, o homem está totalmente despreparado. Vamos voltar ao nosso paciente. Quando esquentar o planeta, de acordo com os modelos, se os modelos climatológicos estiverem certos, aonde vai desertificar? Em quem já é semiárido. E a nossa cisterna não vai ter chuva. Ou se tiver, vai chover muito antes, de tal forma que a capacidade de armazenamento não consegue dar conta, como aconteceu esse ano no Nordeste. As cisternas não aguentaram, os açudes não aguentaram. 30% da população do planeta vive em rios que nascem nos Himalaias, nas geleiras dos Himalaias. Quando acabar a água para esse povo, para onde eles vão? Se a escassez de alimentos e a escassez de água
ocorrerem, nós poderíamos imaginar um novo fundamentalismo. Temos o fundamentalismo político, o fundamentalismo religioso, vamos ter um novo fundamentalismo ambiental. Nós vamos aumentar o cinturão de pobreza em torno das cidades. A malária aumentando, invadindo regiões temperadas, dengue. Todas as doenças carregadas por mosquito vão afetar o homem, mas vão afetar igualmente? Elas vão afetar de forma homogênea? 40 centímetros a mais de nível do mar vai afetar igualmente a Holanda ou Samoa? Essa é uma questão central que tem que ser colocada, porque há o homem agressor, mas também há o homem impactado. E é sobre ele que nós vamos discutir. Eu sou um patologista, né? E eu tenho uma sala temática aqui na Faculdade de Medicina do Arnaldo voltada para o cemitério do Araçá. E a Faculdade de Medicina fica exatamente entre o Hospital das Clínicas e o cemitério do Araçá. Nós ligamos esses dois compartimentos. Então eu olho para o produto final das nossas ações. E eu vejo, né, o carro da moda dos professores titulares da Faculdade de Medicina é o Cayenne, é o máximo, né? Cada um compra um, todo mundo compra para ficar igual, um faz xixi no poste do outro. E a gente está lá e eu vejo que o reloginho da CETESB marca um tanto de poluição na Dr. Arnaldo. Mas será que a dose da pessoa que está dentro do Cayenne com ar-condicionado funcionando no modo de recirculação interna, tem a mesma dose que o indivíduo que está no ponto de ônibus esperando? O tempo de permanência das pessoas num corredor de tráfego, quando você é mais pobre, é muito pior, muito maior. A dose é maior. O ônibus velho, que não pode rodar no corredor 9 de julho, ele desaparece no ar? Não, ele vai para a periferia, ou vai para cidades de menor porte. O aterro sanitário, São João, que está se esgotando, está fazendo com que São Paulo exporte lixo para outras cidades, que recebem por isso. Então não é só a Inglaterra que empacota a fralda suja e manda em container para a gente. Nós fazemos isso. Isso é que eu chamo de racismo ambiental. Assim como existe um novo fundamentalismo, existe uma resposta a isso, que é a chamada, o modelo prevalente hoje no mundo é ordem pela força, não é ordem pelo compartilhamento. E no modelo de ordem pela força, a força econômica determina esse poder. E isso explica que nós praticamos uma forma de racismo que, para mim, não tem justificativa ética como qualquer outro racismo. Um caminhão vendido no Brasil polui 90% mais do que o mesmo modelo vendido na Suécia e fabricado no Brasil. Qual que é a razão de saúde para explicar que o pulmão do brasileiro é 90% mais resistente do que o do sueco? Ou que o coração? Ou que os bebês? Ou que os idosos? Este é um tema central na questão. E eu acho que o que a gente deveria incorporar aqui, talvez como proposta, é incorporar os custos das externalidades de certas opções econômicas na matriz do produto. Veja, quando você fala com uma companhia de petróleo, eu fiz uma conferência uma vez na Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos para discutir esse tema exatamente que eu estou propondo aqui. E não prosperou muito, porque isso foi em 2007, até agora não se conseguiu colocar isso na pauta. Mas o presidente da Exxon, ele dizia o seguinte: olha, nós tiramos petróleo a $3 o barril na Arábia Saudita e vendemos a $80 o barril na Bolsa de Londres. Não há nada que desloque esse tipo de lucro. Embora todo mundo se diga sustentável, e todas as companhias de petróleo colocam isso numa maquiagem verde, e fazem ações de sustentabilidade. Eles preservam animais silvestres, eles dão lustro no casco da tartaruga do tamar e fazem permanente no mico-leão dourado. Mas nada que interfira na sua estratégia de negócio. Porque o ciclo de vida do combustível é calculado da bomba ao posto.
Vamos colocar esse raciocínio numa indústria farmacêutica. Eu me responsabilizaria, então, pelos efeitos colaterais dos remédios até o momento que ele chegasse na prateleira. Depois que vendeu, não é com eles. Por sua vez, as companhias de carro, que também são, na sua maior parte, sustentáveis, elas dizem o seguinte: bom, nos Estados Unidos, o presidente da GM disse que nos Estados Unidos eles não conseguiam vender mais carro porque eles têm 760 veículos por 1.000 habitantes. Então, tem bebê que não guia, tem doente que não guia, então empata, mais ou menos, dá um pouquinho mais de um carro por habitante, né? Estou excluído do carrinho de bebê, né, da conta. Então, o que aconteceu? Eles não conseguem mais crescer e eles só podem crescer canibalizando o outro ou investindo, tomando estratégias diferentes. Os asiáticos investiram em qualidade e os americanos investiram em preço e ganharam os asiáticos. Então, para onde vai esse povo? Na Índia, tem ao redor de 30, 40 veículos por 1.000 habitantes. Vamos vender carro na Índia. O custo de rua, o custo de ponte, o aquecimento, não é com eles. Pode esturricar foca. Pode. Nós vamos vender carro na Índia. E no Brasil, como nós temos 300 veículos por 1.000 habitantes, tem a chance de dobrar. Um pouquinho mais que dobrar. Dobrar num cenário como esse. A nossa mobilidade chegou a 12 quilômetros por hora na cidade de São Paulo. Se os bandeirantes viessem teletransportados numa máquina do tempo e andando em tropas de mula, eles chegariam primeiro que a gente. Então, eu tenho um modelo que mata a gente, aquece, atropela o planeta do ponto de vista ambiental e não traz vantagem nenhuma em termos de mobilidade. É essa a questão central e afeta predominantemente gente pobre. Os profissionais de saúde, durante muito tempo, não acharam isso como sendo um tema, mas começaram a acordar. A Associação Médica Mundial montou um grupo, que eu fiz parte, para apresentar uma pauta para Copenhague, que foi referendada agora numa reunião em Delhi. E pautou a ação por alguns tópicos. O primeiro é esclarecimento, é isso que nós estamos discutindo aqui, esse paradoxo. O segundo é liderança, por exemplo, né? Nós não podemos, todas as instituições de saúde e os profissionais de saúde, como pessoas físicas, deveriam também liderar pelo exemplo. Quer dizer, você vai no médico e fala, para de fumar, ele acende 2 cigarros. Também não pode sair com cocaína, você concorda? Você operou, você tem que adotar métodos mais sustentáveis, de fato. Parcerias com a sociedade para poder propor medidas como a cisterna, como outras coisas. Não podemos ficar naquela situação de ficar só curando, só tratando da mitigação, né? Da adaptação, melhor dizendo. Nós devemos discutir francamente os aspectos éticos dessa questão. O fato de que quem vai pagar a conta são as pessoas que menos contribuíram, não tem justificativa moral ou ética de forma alguma. Nós temos que trabalhar com a noção de limites, assim como nós temos limites para colesterol, para quanto posso comer de gordura trans, quanto eu posso beber, nós temos que trabalhar o conceito de limites. Limites que são muito óbvios. Por exemplo, esse relógio aqui, ele está escrito que vai a 100 metros de profundidade. Eu nunca passei de 1. Então, essa questão, né, você vê aquele 4x4 Turbo Maxi V6, você compra o sonho de subir num penhasco, eles colocam no outdoor aquilo, mas você nunca encontrou um penhasco para subir. E esse é um problema que tem que ser trabalhado, quer dizer, debaixo de cada coisa do carro, esse modelo contribui para aquecimento global, assim como tem para o cigarro. Contribui para a emissão de poluentes, ele contribui para entupir as artérias da cidade, porque ele ocupa muito mais espaço do que o outro. Se eu vendesse um ovomóvel a corda, uma coisa que desse corda, um triciclo
e que andasse a 20 por hora, ninguém comprava. Embora pudesse andar mais depressa do que o carro que anda, está marcado 200, mas anda a muito menos. Nós devemos nos preparar para a litigância para explicar isso. E eu gostaria só de terminar dizendo uma coisa. Eu gosto muito de rádio. Eu escuto rádio, e o rádio tem várias funções. Informar, e para mim, o maior programa de psicoterapia em massa, que é o Ouvinte Repórter, né? Que o indivíduo fala, eu estou congestionado aqui na radial, outro fala, eu também estou aqui. Então você não se sente parte de um todo. E isso dá um conforto pessoal, né? Mas eu nunca vi ninguém falar, não pega o Butantã USP que está lotado, não pega o metrô da Zona Leste que está lotado. Eu acho que é nosso papel dar espaço para esse pessoal. Muito obrigado.